Muitos têm falado ultimamente sobre uma possível crise financeira no mundo que é dada quase por certo. E de fato ela pode acontecer, né? Há vários indicadores para isso, né? Especialmente porque estamos tendo uma crise inflacionária em todo o mundo praticamente, mas especialmente nas grandes economias, como nos Estados Unidos. E uma das formas mais esperadas deles reagirem a essa pandemia é subindo taxa de juros, além de outras restrições que tentaria enfraquecer a demanda e assim tentar diminuir o nível dos preços, né? Porém, ainda não é muito certo, tá? Esse cenário. Tanto é que há pessoas que dizem que a chance de ter não ter é de 50%. E temos alguns motivos para isso, porque há alguns indicadores econômicos que apontam para o contrário. Por exemplo, o nível dos empregos, que no geral está em níveis bons de empregos. Então, está tendo outros sinais de aquecimento, na verdade, no setor da produção. E qual que é o grande ponto também? Essa pandemia, ela é bem diferente da pandemia de 2008. A 2008 aconteceu por um evento financeiro, digamos, catastrófico. Vamos comparar com a crise de 2029. Também foi uma crise de natureza financeira, na maior parte dos aspectos. Apesar de 2029, de 1929 e 2008 têm sido diferentes, tá? A de 2008 foi infinitamente mais branda que a de 2029. Porém, essa que a gente está tendo é uma crise que foi provocada praticamente por dois fatores, sendo o principal deles a pandemia e digamos, agravado um pouco mais pela questão mais recente aí desse ano, que veio da guerra, né, que também não ajudou muito. E qual que é o grande problema atual, né, que causou essa pandemia tudo? Ela, digamos, represou muita coisa. Então, ela meio que represou a produção, diminuiu a produção e, ao mesmo tempo, as pessoas deixaram de consumir nesse período, estocaram muito recursos, estocaram não só dinheiro, mas também estocaram necessidades, né? Não fala assim só o desejo da pessoa viajar, de consumir tal coisa, mas muitas vezes a necessidade dela de querer fazer uma troca, né? Por exemplo, trocar um carro, trocar de um imóvel, fazer uma reforma, até mesmo uma viagem, comprar um equipamento, né? Diminuir o consumo de alimentos no período da crise por incertezas e depois mudou isso. Então teve vários motivos aí que ficou represado. E aí, quando começou a passar, né, os efeitos, digamos, a pandemia, os países começaram a voltar à normalidade, veio dois eventos de uma só vez, né? O primeiro evento veio essa alta demanda crescente das pessoas, né, pelo consumo e tendo recursos para isso, né? Até mesmo que as pessoas que perderam empregos, que não tiveram um aumento da renda, muitas vezes tiveram auxílios do governo. Então teve uns efeitos pouco contracíclicos nesse período. E junto com esse efeito, o que aconteceu? A pandemia provocou uma diminuição da produção, basicamente. Então muitas empresas fecharam, muitos comércios fecharam, muitos represaram preços, muitos represaram salários. Então agora que está tendo um efeito de reajuste salarial, então, que tenta ainda aumentar o poder de compra dos consumidores, da demanda. E junto com essa questão do problema que teve da indústria que parou a produção, e aí veio o mais óbvio, que é uma restrição de vários insumos, quebra de cadeias de produção, parou linhas de montagens, demitiu muitos funcionários até recontratar, tem aquele período da pessoa se adaptar, né, a aprender a produzir, né, daquela maneira, diminuir a eficiência, né, nesse processo, diminuir investimentos para melhorar a produção, então teve um monte de problemas. Então, o retorno da demanda é rápido, mas o retorno da produção é demorado, tá?
Então, essa é a natureza da crise atual, né? E, além disso, há vários outros fatores provocados principalmente pela alguns pontos aí da crise ainda sobre a China, que ficou parado, né, a produção, mas também teve ali agora da guerra na Europa ali, né, da Ucrânia, que também mexeu muito nos petróleos, que é um insumo que afeta toda a cadeia nos preços, né? Então nós temos esses efeitos. E aí tem aquela questão que, opa, a incerteza, a grande incerteza, um dos grandes motivos da incerteza é, opa, que se está tendo uma alta de salários, né, indústrias estão voltando, está tendo maior contratação, isso de certa forma é um sinal de retomada da produção, apesar de ainda estar tendo problemas de insumos, né? Então, por exemplo, aqui em São Bernardo, se não me engano, São Bernardo do Campo, não sou de São Bernardo, mas aqui próximo, eles deram férias coletivas porque não tinha mais, acho que se não me engano, semicondutores para produzir carros, né? Então, continua tendo esse efeito ainda que deve provocar problema nos preços com automóveis. Então, e aí fica aquela questão também, opa, será que reprimindo a demanda vai solucionar essa crise? É a arma correta contra essa inflação? Há muitos questionamentos, né? Não, há muitas incertezas. Além disso, vários países estavam vivendo com um cenário de lower bounds, né? Zero lower bounds, né? Que o pessoal fala. E problemas com taxa de juros aí envolvidos. Mas a questão desse não é tanto problema porque era mais por um efeito que tivesse que estimular a economia, esse problema dos zero lower bonds, que era a grande expectativa do medo. Mas não, agora a expectativa é de você ter que reprimir a economia. E com taxas de juros muito baixas, que acontece nos países mais ricos, como os Estados Unidos, entre outros, pequenos choques na taxa de juros tendem a produzir um efeito forte, rápido também. Então, existem muitas dúvidas sobre isso. E deixa eu até compartilhar que durante o meu mestrado, ali por volta de 2018, se não me engano, eu fiz um trabalho ali junto com uns amigos que estávamos avaliando fundos soberanos. E basicamente eu cheguei a fazer ali uma comparação de países que tinham fundos soberanos com outros que não tinham, tentando ver algum indício nesse sentido que fundos soberanos ajudava a superar crises. E olhei 2008, tá? E aí eu vi que aconteceu que em 2008, na verdade, teve vários países que não passaram pela crise. Que foi um certo benefício a crise para elas, porque economias mais avançadas que estavam remanejando seus portfólios por causa da crise, começaram a ver, aquele país, eles não estão passando pela crise, está tendo crescimento econômico neles. Então, eles acabaram realocando o portfólio, direcionando recursos para esses países, o que aquecia ainda mais a economia desses países e atrair mais investidores, mais capital. Então, alguns países até saíram de certa maneira beneficiadas pela crise de 2008, enquanto outras muito prejudicadas, né? Então, posso até lembrar de alguns países assim de cabeça, acho que não passaram pela crise de 2008. Tivemos ali o caso, acho que da Polônia, da Austrália, acho que Nova Zelândia também, talvez Irlanda, se não me engano. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso. E aí o que a gente pode pensar? Também, no cenário brasileiro, a gente está tendo algumas expectativas de alta na previsão do PIB, de aquecimento da economia brasileira. Alguns economistas colocam, será que vai ser só um efeito 2022 por causa das eleições, dos estímulos que o governo está dando na economia, com estímulos fiscais, ou isso também vai durar 2023, ou em 2023 vai vir a ressaca, tá? Então, há dúvida sobre isso, mas se confirmar um cenário de recuperação econômica do Brasil de alta, de se afastar um pouco esse cenário de ressaca em 2023, se for mantido essa persistência de aumento da produção, da indústria, da empregabilidade, pode reverter esse cenário. Então, e talvez o Brasil possa se tornar um local que venha aportar portfólios capitais mundo afora, se de fato acontecer uma crise lá fora. Tá. Além disso, nossas taxas de juros estão altas. Então,
Isso, de certa forma, naturalmente atrai, né? O que não está atraindo tanto é o risco da recessão. Bem, e aí nós entramos em vários pontos, né? Voltando naquele trabalho que eu fiz, também um outro ponto, né, que a gente pode ressaltar da crise é quanto tempo dura a crise, né? Então, uma forma ali que eu avaliei no trabalho foi o períodos de recessões que tivemos. E aí eu olhei em períodos semestrais, então cada 6 meses, e eu vi que uma média, tá? Boa parte dos países, a partir de 2 semestres, ou seja, um ano, já se recuperaram da recessão, da crise de 2008. Raros outros países chegaram a ser acima de 2 anos. Tá? Eu tentei procurar no meu trabalho uma correlação entre isso e países que tinham ou não fundos soberanos. Tá? Mas não vem ao caso neste vídeo curto. Então, também podemos colocar assim, qual que é a expectativa? Tá? Da de 2008, que foi uma forte crise, que foi uma crise criada dentro da indústria financeira, que provocou uma realocação de ativos no mundo inteiro, um efeito contágio muito forte, que chegou a quebrar bancos. Lembre-se, quebrou instituições. Nos Estados Unidos, tá? Pegou muita gente de surpresa. Tivemos aquelas super volatilidades de circuit breaks quase todo dia, queda 10% no dia, alta de 15% outro dia, queda de quase 20% outro dia, e ficou nesse zigue-zague cabuloso. Era um cenário bem grotesco, tá? Bem forte, bem diferente, e demorou, em média, um ano para passar. Tá? E, por outro lado, junto com a crise de 2008, tivemos uma recuperação muito forte da economia mundial após. Podemos lembrar que tivemos praticamente o maior ciclo nos Estados Unidos sem recessões, sem uma forte crise, uma forte queda, né? Foi até chegar a pandemia. Tá? Então, foi um período... teve quantitative, mas foi, a crise, de alguma maneira, conseguiu trazer uma estabilidade muito forte na economia mundial, né, no longo prazo. E aí fica a pergunta, se não tivesse a crise de 2020, será que ainda estaríamos vivendo um período de estabilidade e crescimento econômico no mundo? É uma coisa para se perguntar, né? Não tem essa resposta. Acho que ninguém tem. E aí fica a questão, né? Suponha que essa crise agora seja bem mais branda que a de 2008. Suponha isso. E temos várias razões para isso, né? O grande problema seria mais no sentido, a produção vai demorar quanto tempo para voltar a produzir? E é essa a grande interrogação da questão. É a volta da capacidade produtiva dos países e de remanejar a sua logística, de tanto de extrair insumos, de distribuir esses insumos de produção. Isso, de certa maneira, é uma coisa nova, tá? De certa maneira. Nessa escala global desse jeito, é difícil dizer. Tá? 2029 teve esse efeito posterior. Mas olha só, no Brasil, a gente teve um período parecido desse problema, que foi a crise da hiperinflação, né, que durou ali final da década de 80, início dos anos 90 até o Plano Real. E era uma crise inflacionária forte. Mas se for pensar ali entre 1993 e 94, o Brasil resolveu esse problema. Basicamente, foi rápida a solução desse problema, a forma como controlou isso. Mais rápido que esperado, se for pensar bem. E grande parte desse problema era na produção no Brasil. E aí, qual foi a forma de tentar solucionar esse problema? Alguns destacam muito aquela questão do RV, da paridade real-dólar, né? Mas, na verdade, houve um portfólio de coisas, digamos assim, que foram mudadas para diminuir a inflação no Brasil, incontrolada. E uma delas foi a questão da produção. Então,
teve vários mecanismos feitos para atrair o estrangeiro. Então, por exemplo, se está problema de produção, vamos pensar assim, há problema de oferta. Então, havia pouca oferta de insumos, de produtos no Brasil. Como você resolve isso rápido? Importando. E como você importa? Você tem que tirar essas barreiras para a pessoa, o estrangeiro, exportar para o Brasil. E também foi quando trouxe aquela, digamos, valorização artificial da nossa moeda, fazendo que aumentasse o nosso poder de compra de insumos estrangeiros, de produtos estrangeiros. E aí o brasileiro saiu comprando mais coisas no exterior, que tinha na prateleira, né, lá fora. E isso trazia o quê? Competitividade para a indústria, porque a indústria nacional ficou mais desprotegida, agora ela tinha que competir com o estrangeiro. Então, ela acabava investindo na sua capacidade produtiva e aumentava a produtividade da indústria brasileira. Então, teve este efeito. Abriu o mercado para estrangeiros se instalarem no Brasil e aumentou, assim, a produtividade aqui no Brasil. Então, teve esses mecanismos e foi até que rápido, tá? Foi muito rápido que esperado para resolver esse problema de inflação no Brasil, uma vez que acertou a fórmula, digamos. E aí tem a questão no mundo afora. Opa, a solução pode vir rápido, de surpresa, também. Ah, pode demorar? Pode. Mas pode ser surpreendente. Só que também aí tem outro problema, que a gente não pode tanto comparar esse caso do Brasil com o atual. Por quê? Porque no Brasil havia o estrangeiro com o produto na prateleira ou com a capacidade de produzir rápido e de entregar para o brasileiro. Hoje não tem. Tá? Então está faltando mercadoria, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E aí surgem várias interrogações. E qual que é o ponto importante, né, nesse vídeo? Vamos acalmar, vamos pensar bem e cuidado, né, quando as pessoas afirmam, crava na pedra o futuro, né, fala, vai acontecer tal coisa, né? Por exemplo, no começo do ano eu vi economistas aí defenderem ferrenhamente que o Brasil, agora em 2022, iria sofrer uma recessão no segundo semestre. Iria ter PIB negativo. Alguns colocavam que a previsão do PIB no final do ano 2022 seria de menos 1%. Tá? E estou falando de economista destaque, não vou citar nomes aqui, tá? Mas economista daquele que, aquele cara é o Moisés da economia no Brasil, e o cara falou menos 1%. E isso, digamos, foi ali para março, tá? Que eu vi isso, né, numa palestra. E agora já basicamente todos estão revisando o PIB para cima no Brasil e estão fechando aí praticamente que o PIB no Brasil vai fechar acima de pelo 1,5%, alguns já chutam 1%. Já teve até alguns caras muito, no meu ver, não vou dizer exagerados, né, mas muito otimistas, que colocaram até 5% de PIB alta, né? Mas esse é ponto só para a gente pensar e tomar cuidado um pouco, né, quando economistas tentam brincar com uma bola de cristal, assim, né? Eu não gosto disso. Ok? E vamos tentar pensar até um pouco sobre estudar um pouco sobre as crises, os efeitos contágios, né? Apesar que não acho que a gente está vivendo muito efeito contágio, mas o grande problema atual de fato, problema de produção, de oferta. E é engraçado, né? Porque no meu curso de economia, do que a gente estudou de crise, entre várias coisas, a gente estudou muito pouco sobre problema de oferta. Muito pouco. De como resolver crises de problema de oferta, né? Porque em outro aspecto é mais difícil também se resolver problemas de oferta, né? Problemas de demanda é fácil, é só deixar de consumir e criar incentivos para deixar de consumir. Agora, resolver problemas de oferta
já são um pouco mais difíceis. E muitas delas são demoradas, ok? Bem, é isso. Eu sou o Evandro Schutz, espero que você tenha gostado. Se você tiver algum outro comentário para fazer, possa fazer abaixo. Um abraço.